Olá pessoal, vamos continuar a leitura do nosso livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dickson. Hoje a gente vai entrar no capítulo 3, que o título é Reinado de Cristo na Terra? Uma pergunta. Muitos que defendem a doutrina do pré-milenialismo argumentam que durante o milênio Cristo reinará literalmente sobre o trono de Davi nesta terra. Existem, porém, alguns fatos bíblicos muito definidos que afirmam que isso não pode ser verdade. Subtítulo: Não existe uma escritura para a doutrina. Ao considerar essa ideia, não nos surpreendemos ao verificar que tal suposição não possui base bíblica. Não existe qualquer escritura em toda a Bíblia que afirme que Cristo irá jamais pôr novamente os pés nessa terra e, menos ainda, reinar nela. Seria surpreendente, caso a doutrina do pré-milenialismo fosse verdadeira, que nenhuma passagem bíblica estabelecesse o aspecto principal da mesma, o reinado literal de Cristo na terra. Onde estão as passagens? Onde as profecias que afirmam que Cristo reinará nessa terra? Certamente não será exigir demais quando se pede uma prova escriturística do ensinamento fundamental desta doutrina. Subtítulo: Cristo não pode reinar na terra. Depois da morte de Joaquim, rei de Judá, Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar como rei de Judá em 1970, em 597 a.C. Está lá em 2 Reis, capítulo 24, versículos 5 e 6. Em Jeremias, capítulo 22, versículo de 24 a 30. Joaquim tinha reinado apenas 3 meses quando o exército de Nabucodonosor atacou, levando cativo o rei e sua família. Segundo 2 Reis 24, versículo 8 a 10. Jeremias escreve com relação a Joaquim, abre aspas, assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda em Judá, fecha aspas. Está em Jeremias 22, versículo 30. Joaquim, abre parênteses, ou Jeconias, em Jeremias 24, 1, 1 Crônicas 3, 16, Conias, Jeremias 22, versículo 24 e 28, e capítulo 37, versículo 1, fecha parênteses, era descendente de Davi e foi através de sua linhagem que Cristo nasceu, segundo Mateus, capítulo 1, versículo 12. Joaquim, porém, não era estéril, pois o Velho Testamento menciona que ele teve filhos. 1 Crônica, capítulo 3, versículo 17, e Mateus, capítulo 1, versículo 12. Mas nenhum deles reinou em Judá, pois Jeremias dissera, abre aspas, nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá, fecha aspas. Era estéril no que se referia à sucessão ao trono. Essa profecia também elimina Cristo quanto à possibilidade de reinar literalmente sobre o trono de Davi em Judá. Nenhum descendente
de Davi, através da linhagem de Joaquim, jamais reinaria somente em Judá, sobre o trono literal de Davi. Depois que Joaquim foi aprisionado, Zedequias, filho de Josias e da linhagem de Davi, reinou realmente, mas ele não era o herdeiro de direito do trono. Foi empossado como rei de Judá por Nabucodonosor e não por Deus. 2 Reis 24, 17. Ezequiel indica que Deus não estava satisfeito com Zedequias quando escreveu, abre aspas, tira o diadema e remove a coroa, fecha aspas. Ezequiel 21, versículo de 25 a 27. E 2 Crônicas 36, 10. Cristo é a linhagem terrena de Davi e não há possibilidade dele reinar nesta terra, em Judá. E está em harmonia com a profecia de Jeremias 22, versículo 30. Deus disse que não haveria mais reis terrenos sobre o trono de Davi em Jerusalém. Subtítulo: Cristo não pode ser um sacerdote na terra. Vamos considerar outra ideia que abala profundamente este conceito de que Cristo reinará literalmente nessa terra. Zacarias profetizou que Cristo seria um sacerdote sobre o seu trono. Abre aspas. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Fecha aspas. Zacarias 6, versículo 13. O escritor de Hebreus também confirma o sacerdócio de Cristo. Abre aspas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Fecha aspas. Hebreus 4, versículo 14, Hebreus 5, 6, Hebreus 7, 17, Hebreus 21, versículo 28. O verbo, abre aspas, penetrou, fecha aspas, em Hebreus 4, 14, é um particípio perfeito que expressa uma ação completada no passado, com ênfase no resultado continuado dessa ação passada. Nosso texto ilustra o significado. Cristo tornou-se nosso sumo sacerdote quando subiu aos céus. Esse acontecimento teve lugar há mais de 1900 anos atrás. Hebreus 8:1 diz, abre aspas, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus 7, 17, 21 a 28. Ele continua sendo nosso sumo sacerdote hoje. Hebreus 7, 23, Hebreus 7, 3, 23 e 24. Os resultados do fato, ele se tornou sumo sacerdote, continua até o tempo presente. Foi profetizado que Cristo seria sacerdote no seu trono. Zacarias 6, 13. Ele é agora nosso sumo sacerdote à direita de Deus. Com essa ideia em mente, lemos Hebreus 8:4, abre aspas. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, fecha aspas. O seguinte simbolismo pode ser extraído das escrituras que acabamos de apresentar. Ponto A.
A profecia coloca Cristo como sacerdote no seu trono. Zacarias 6,13. Ponto B. Ele é agora sacerdote nos céus. Hebreus 4,14 e Hebreus 8,1. Ponto C. Portanto, o trono de Deus está nos céus. Podemos dizer também que, ponto A, Cristo é um sacerdote e está reinando sobre o seu trono. Zacarias 6,13 e Hebreus 4,14. Ponto B. Ele não pode ser um sacerdote nessa terra literal. Hebreus 8,4. Ponto C. Portanto, ele não pode ser um sacerdote e reinar sobre o seu trono nessa terra literal. Os ensinos do Novo Testamento relativo à impossibilidade de Cristo ser sacerdote nessa terra corresponde perfeitamente às profecias do Velho Testamento que afirmam que ele não seria tal. Jeremias 22:30. Ele é sacerdote e rei sobre o seu trono, e seu trono é no céu, não na terra. Zacarias 6:13. O ensino do Novo Testamento relativo à possibilidade de Cristo ser sacerdote nesta terra corresponde perfeitamente às profecias do Velho Testamento, que disseram que ele não o seria. Jeremias 22:30. Ele é sacerdote e rei sobre o seu trono, e esse trono está nos céus e não na terra. Zacarias 6:13. Se alguém argumentar que na sua volta Cristo reinará literalmente nesta terra, estará dizendo ao mesmo tempo que ele desistirá do seu sacerdócio, pois não pode ser sacerdote nesta terra. Este é um tremendo golpe para a doutrina pré-milenialista. Subtítulo: Jesus reina agora nos céus. Se o reino futuro de Jesus na terra é ensinado na Bíblia e é tão importante quanto alguns alegam, ficamos pensando por que a Bíblia dá tanta ênfase no reinado atual de Cristo nos céus e não pouca ao chamado reino futuro. Se o reinado milenial de Cristo na terra for tão grandioso quanto alguns afirmam, por que a Bíblia não fala franca e abertamente a respeito? Por que este ponto não se tornou um dos grandes temas de discussão entre as pessoas religiosas em todas as épocas desde o primeiro século? Ele foi ensinado no passado por alguns, mas se é ensinado claramente na Bíblia, por que alcançou tanta importância apenas nos tempos modernos? A Bíblia não fala sobre qualquer reinado futuro de Cristo na terra. Toda a ênfase é dada à sua presente posição de poder. Ele assentou para receber poder em um reino. Daniel 7, 13 e 14. Jesus está presentemente reinando, abre aspas, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, fecha aspas. Efésios 1, capítulo 21. Abre aspas. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha aspas. Filipenses 2, de 9 a 11. Jesus subiu aos céus. Ele é agora Rei dos Reis. Ele reina agora sobre o seu reino e reinará até que o último inimigo seja destruído.
Tais fatos são perfeitamente salientados no Novo Testamento e não existe qualquer menção de um reino futuro nesta terra. Vamos às perguntinhas para fixar esse capítulo. Preencha os espaços em brancos. Espaço: reinou em Judá durante 3 meses e era filho de Jeoaquim. Está lá em 2 Reis, capítulo 24, versículos 5 e 6, e Jeremias, capítulo 22, versículo 24 a 30. Pergunta 2. Zacarias proferiu que Cristo se assentaria em espaço sobre o seu trono. Zacarias 6:13. 3. Falando a respeito de Jeoaquim, Jeremias declarou, abre aspas, nenhum dos seus, espaço, prosperará para se assentar no trono de espaço e ainda reinar em espaço, fecha aspas. Jeremias 22:30. Pergunta 4. Cristo é agora sacerdote nos espaço, está lá em Hebreus 4:14 e Hebreus 8:1. Perguntinha 5. Espaço: reinou em Judá depois de Joaquim, mas não foi indicado por Deus para essa posição. Está lá em 2 Reis 24:17. Verdadeiro ou falso agora? Pergunta 1. Pelo fato de sua soberania e sacerdócio serem inseparáveis, Jesus poderia reinar nessa terra sem desistir de seu sacerdócio? Está lá em Hebreus 8:4. Isso é verdadeiro ou falso? 2. Jeremias 22:30 diz que Cristo reinará na terra sobre o trono de Davi. Será que isso está lá em Jeremias 22:30? Isso é verdadeiro ou falso? 3. Cristo é um sacerdócio e está agora reinando sobre o seu trono nos céus. Zacarias 6:13, Hebreus 4:14. Isso é verdadeiro ou falso? 4. Foi dito a respeito de Jeoaquim, abre aspas, tira o diadema e remove a coroa, fecha aspas. Ezequiel 21:25 a 27. É verdadeiro ou falso? 5. Cristo descendia de Davi e, portanto, ele pode reinar na cidade de Jerusalém, na Palestina como rei. Jeremias 22:30. Isso é verdadeiro ou falso? Discuta. 1. Qual o significado das palavras de Jeremias quando falou sobre Jeoaquim? Abre aspas. Nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Para discutir, pergunta 2. Qual a importância do fato de Cristo ser nosso sumo sacerdote? Obrigado por acompanhar a leitura desse livro, O Erro Milenial. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha esse vídeo também com mais pessoas, para que as pessoas entendam sobre o erro milenial que muitos pregam por aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?